Hello, my loves! Vivi aqui, tudo bom? Eu tô com a mesma roupa do vídeo passado, mas isso não importa. Não era pra importar. E eu não sei qual que eu vou postar primeiro, se é o primeiro vídeo, se é o segundo, enfim. Mas o vídeo de hoje eu vim aqui pra dar uma dica pra vocês. É uma coisa que eu aprendi recentemente e que eu acho muito interessante, muito importante falar sobre, porque... Que é basicamente como parar de ficar obcecado com situações que não merecem sua atenção. Com meu cafezinho aqui. Eu não tomo café em todos os vídeos. Na verdade, quase nunca eu bebo nada. É só água mesmo. Mas hoje eu tô com um cafezinho. Porque o dia tá sendo longo. Tá sendo insano. E eu tenho mais coisa pra fazer hoje ainda. Eu tenho dentista daqui a pouco, inclusive. Eu tenho que olhar o horário agora, inclusive. Peraí, deixa eu olhar. Sabe quando acontece alguma coisa e aquilo te machuca, te magoa ou te deixa com muita raiva? Mas você não sabe exatamente se você pode agir sobre aquela situação ainda, porque você não sabe ainda se você realmente tem motivo pra estar chateado, mas você sabe que você tá. Não sei se você é assim, eu sinto isso muito frequentemente durante, assim, os meses. Eu sempre tenho alguma situação, sempre tem alguma situação que eu chego pras minhas amigas ou eu chego pro meu journal e eu pergunto, tô doida? Me responde aqui, Mona, porque eu fico um pouco confusa, sabe? Eu fico tipo, cara, eu não sei se eu tenho motivo pra estar com raiva disso. Eu não sei se eu tenho motivo pra estar chateada com isso. E aí eu sempre fico pensando muito sobre essa situação. E eu descobri uma técnica muito legal pra conseguir pensar um pouco melhor sobre isso de uma forma que você pode chegar na raiz, talvez, daquele problema de uma forma um pouco mais fácil. Pra isso, você vai precisar de um journal. Mentira, pode ser literalmente qualquer papel e caneta. E é uma técnica que eu descobri bem recentemente, é muito legal. Pra quem não sabe, eu faço psicologia, então eu tô sempre assistindo vídeos de psicologia com dicas de como você pode melhorar como pessoa. Vou achar aqui, porque eu escrevi bonitinho e eu não quero falar besteira. Basicamente, essa é uma técnica que tem mais passos, mas só esse pra mim já é, tipo assim, o suficiente. Eu não quero levar o crédito dessa técnica, mas algumas coisas que eu vou falar são coisas que não necessariamente estão nessa técnica, tá? Essa é uma técnica separada, eu vou deixar um vídeo que tem todas as outras técnicas que eu encontrei sobre isso, né? Sobre como você pode manejar os seus sentimentos e a forma que você pensa de uma forma mais saudável. Vou colocar o link aqui na descrição. É um vídeo que tá em inglês, enfim, mas não tem problema, se você souber inglês vai dar certo. Mas algumas coisas que eu vou falar a mais podem não estar relacionadas a essa técnica em si. Eu não tô ensinando a técnica pra vocês. Eu estou falando como eu faço, que é essa técnica, mais coisas que eu desenvolvi com as minhas próprias experiências. E, enfim, mais essa técnica que eu aprendi também, sabe? Tipo, não é só a técnica que eu faço, mas a técnica não é a única coisa que eu uso pra isso, tá? Primeira coisa que você vai fazer é quando isso acontece, quando essa situação acontece, você vai pensar na emoção que você sentiu, imediatamente. O que foi que você sentiu assim que isso aconteceu? E quais foram os seus, as suas reações físicas àquilo? Por exemplo, uma reação física que eu tenho com uma certa frequência, e me dá até vergonha, é que às vezes, quando alguma coisa me deixa chateada, eu sinto um aperto na garganta, sabe? Eu não sei explicar, me dá vontade de chorar. Mesmo não sendo uma coisa tão séria, mas é muito característico. Eu sinto isso desde que eu tinha, 7 anos. Um apertinho bem aqui. Vocês já sentiram isso? Realmente comentem nos comentários, por favor, porque eu nunca conheci alguém que tem exatamente esse... eu sempre falo, dá vontade de chorar, dá uma trava. Não é exatamente uma trava, dá um aperto, e eu sinto, é físico, dói. É como se eu estivesse entalada, sabe? É muito físico, não é travou. É um... E aí você pensa nos seus sentimentos, né, naquele momento, nas suas emoções, e depois você vai pensar nos pensamentos automáticos que você teve. Pensamentos automáticos é uma coisa que vem muito quando a gente tá falando sobre psicologia. É importante pensar de onde eles vêm, né? Por que você teve aquele pensamento? Porque muitas vezes os nossos pensamentos automáticos, que são esses que acontecem assim que a situação tá acontecendo ou aconteceu, nem sempre eles são verdadeiros, eles são só pensamentos da nossa cabeça, né? Exemplo, vamos supor que você viu uma pessoa que te encarou, e aí depois que ela te encarou, ela falou com uma amiga, ela fez assim, ó. Ela literalmente pode ter olhado pra você porque ela brisou, e aí ela olhou pra amiga dela e ela falou, que vontade de peidar, amiga, sério. E você nunca vai saber.
Só que, se você for, por exemplo, uma pessoa que tem problemas com insegurança, enfim, você vai achar que ela tá falando de você. Você vai achar que ela virou e falou, ai, nossa, olha que roupa horrorosa. Só que, na verdade, ela virou falando que tava querendo peidar. Ou ela pode ter virado falando que você tava com roupa horrorosa. Quem vai saber? E essa é a questão principal que eu já falei com vocês sobre se importar muito, né, com o que os outros pensam, com as outras pessoas. Porque não importa, no final das contas, você nunca vai saber, ou talvez você descubra o que as pessoas realmente pensam sobre você, mas não importa, porque não vai mudar nada. Vai mudar alguma coisa? Se ela falou que ela queria peidar, mudou alguma coisa no seu dia? Se ela falou que ela queria, se ela falou que ela achou sua roupa ridícula, mudou alguma coisa? Ah, mudou porque eu me senti mal. Por quê? Porque uma pessoa aleatória, na rua, não ter gostado da sua roupa, fez você se sentir tão mal. Se você não gostar da roupa de alguém, você acha que essa pessoa deveria se sentir tão mal assim? Você acha que essa pessoa deveria, tipo assim, ai, nossa, acabou o dia dela porque você não gostou da roupa dela? Você tá no seu direito. Assim como a outra pessoa também, entende? Pensa nas emoções que você sentiu. É importante anotar também pra você sempre observar os seus comportamentos mais recorrentes. Tipo, eu sempre fico com vontade de chorar quando alguém fala da minha mãe. Quando alguém critica a minha mãe. Eu sempre sinto tremedeira, enfim, quando alguém me olha por muito tempo. Porque é importante você analisar isso e o quanto certas coisas te engatilham ou te deixam magoada, porque aí você consegue trabalhar nessas coisas. Exemplo, se for o caso, né, você fica muito mal toda vida que alguém te olha na rua. Por quê? Se a gente conseguir trabalhar nisso, descobrir a raiz disso e conseguir trabalhar nisso, a gente consegue provavelmente erradicar esse problema. Trabalha na raiz do problema e pronto, eventualmente, se Deus quiser, você não vai se importar tanto assim quando alguém te olhar na rua. Depois você pensa no que causou essa emoção. Às vezes é um pensamento, às vezes não, às vezes é um gatilho, né? Uma coisa que te lembra alguma outra coisa, enfim. Por último, na verdade seria uma outra coisa, mas eu gosto de fazer o seguinte. A gente volta lá nos nossos pensamentos automáticos e a gente pensa o seguinte. Se esse pensamento automático estiver correto, se o que eu pensei na hora, né, tiver certo, foi isso mesmo que eu pensei, o que isso significa sobre mim? Exemplo, a pessoa, né, falou que sua roupa é horrorosa. Tá, vamos dizer que seu pensamento estava certo, ela achou sua roupa feia. O que isso significa sobre você? Não, de verdade, o que isso significa sobre você? Por que isso é algo tão significativo a ponto de ser uma preocupação pra você? Porque se você tá se importando com isso nesse momento, é uma preocupação pra você. O que isso significa? Se for verdade, o que isso significa pra você? Isso, na verdade, já vem de uma outra técnica da psicologia que a gente chama de lettering em inglês, mas eu não sei qual é o nome que a gente usa no português, mas que é justamente isso. A gente pensa nesse pensamento automático e a gente desce, faz, como o nome diz, né, uma escadinha. E é legal a gente pensar nisso porque a gente consegue chegar nas nossas crenças centrais. Exemplo. Se for verdade esse pensamento, né, bem, o meu pensamento foi, né, de que o que eu acredito, na verdade, né, o que eu acredito o que eu acredito é que ela falou da minha roupa. E aí meu pensamento automático foi, nossa, ela odiou minha roupa, deve estar feio, deve estar passando vergonha. E se for verdade, se eu estiver passando vergonha, o que isso quer dizer sobre mim? Isso quer dizer que eu passo vergonha, que eu não tenho tanto valor assim, que eu não sou tão interessante, que eu não sou tão bonita quanto eu acho, que eu não deveria tentar. A partir daí, a gente consegue entender um pouco mais do porquê que essas coisas estão te deixando chateada, porquê que essas coisas estão te deixando magoada. E com a ajuda de um terapeuta, fica muito mais fácil trabalhar nessas coisas, na verdade. Isso é provavelmente uma técnica que um terapeuta usaria com o cliente, né, com o paciente, pra conseguir acessar as crenças centrais dessa pessoa e, a partir disso, né, enfim, conseguir ajudar. Porque talvez a sua crença central, talvez você nem tenha percebido, mas a crença central que você tem é que você não tem valor, por exemplo. Ou, enfim, alguma outra coisa, alguma outra crença intermediária, talvez. E aí você consegue chegar nela, e quando você chega nela, você fala, tenho que trabalhar nisso em mim. Isso não pode ficar assim, porque isso atrapalha a sua vida, claramente. Exemplo, teve uma vez que uma pessoa que eu gosto muito fez uma piada, né? Na verdade, não fez uma piada. Riu de uma coisa que eu gostei. Foi uma coisa sentimental que uma outra pessoa falou, que eu concordei, e aí essa pessoa riu e fez uma piada logo depois. E na hora me deixou muito chateada, porque eu fiquei tipo,
Por que você achou engraçado? Por que você tá tirando sarro dessa pessoa e disso que ela falou, se é exatamente o que eu penso? E aí, depois... gente, isso me deixou encucada. Isso me deixou encucada de uma forma que eu passei assim... Nossa, eu passei horas. 2 dias, pra ser exata, pensando sobre isso. E aí eu pensei, cara, eu vou ter que escrever. Eu escrevi, fiz o lettering, né, comigo mesma. O ruim de fazer isso sozinho e não com terapeuta é que depois, quando você chega em alguma conclusão, você faz tipo, mano, e agora? O que eu faço com essa conclusão? Mas enfim. Aí eu fui fazendo esse lettering technique, né? E aí eu fiz. Como foi que eu me senti? Eu me senti mal, eu me senti caçoada. E é que nem foi comigo, porque ele caçoou outra pessoa, ele tava zoando outra pessoa, mas eu me senti zoada. E aí os meus pensamentos automáticos foram: então essa pessoa não pensa dessa forma? Pô, então essa pessoa me julgaria se eu pensasse dessa forma? Ah, então essa pessoa não quer isso pra ela? Tá super no ar, não dá nem pra entender sobre o que eu tava falando ou o que foi a situação, né? Mas enfim, eu não posso falar a situação porque, óbvio, é muito pessoal, mas enfim. Aí, eu pensei, se essas coisas forem verdade, o que isso quer dizer sobre mim? E aí eu fiquei pensando, né? Aí eu, nada. Nada, não quer dizer nada sobre mim. Se essa pessoa me subjugar e essa pessoa não conseguir entender quem eu sou e não concordar com a forma que eu penso e ela me caçoasse por causa disso, enfim, e é que nem foi, porque depois quando eu coloquei no papel, eu fiquei, véi, a pessoa não tá me zoando, ela tá zoando outra pessoa. Também tem o fato de que essa pessoa conhece essa outra pessoa há muito tempo, não sei quem, não sei o que, aí eu fiquei, véi, então... não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Essa pessoa não estava me julgando. Estava julgando uma outra pessoa. Tudo bem que eu tinha a mesma opinião, mas ela não poderia saber. Até porque, na hora, eu fiquei com vergonha e ri da piada. Então, essa pessoa nunca saberia que teria me ofendido. Entende? Enfim, e aí eu comecei a pensar. Quando eu percebi que aquilo... E aí, quando eu cheguei nisso, quando eu tava escrevendo, eu escrevi, o que isso quer dizer sobre mim? Eu vi que não quer dizer nada. Então, eu fiquei, cara, não quer dizer nada sobre mim. Eu vou continuar observando, vendo como essa pessoa reage, né, nessa nossa amizade, como é que a gente pode fazer, mas se eventualmente eu me sentir subjugada de novo, e se eventualmente essa pessoa me julgar diretamente, porque não foi comigo, eu não poderia então me ofender com coisa que não foi comigo, nesse caso, né, especificamente, aí eu falei, tá, então aí quando chegar nesse momento, eu tiro as minhas conclusões e eu resolvo com essa pessoa. Por enquanto, não era uma coisa que eu tinha como resolver, não era uma coisa comigo. Se eu chegasse pra aquela pessoa com aquela situação, ela ia ficar tipo, nossa, não foi com você? E claro que não, porque depois quando eu parei pra pensar também, gente, nem fazia sentido. O motivo pelo qual essa pessoa zoou essa outra não foi o que eu interpretei na minha cabeça, sabe? Por isso que foi tão importante fazer esse tipo de exercício. Eu anotar o que aconteceu, eu anotar como eu me senti. Quanto mais eu anotava, mais eu ficava pensando na minha cabeça, maquinando, e eu ficava, gente, não faz sentido eu estar chateada com isso. Não foi comigo, não foi exatamente do jeito que eu pensei na hora, eu me senti assim na hora, mas depois quando eu voltei à situação, quando eu voltei para aquela situação na minha cabeça, eu fiquei, não foi da forma que eu interpretei. Definitivamente não foi, eu interpretei como eu fiquei chateada, eu interpretei de uma forma errônea mesmo. Então, se eu tivesse, na hora, sido reativa, falado com a pessoa já, a pessoa ia... Vivi, Enfim, é isso que eu faço quando eu tô obcecando com alguma coisa, ficando maluca, doida. E isso me ajuda bastante, como eu mostrei pra vocês agora, a partir desse exemplo. Lembrando que eu não falo como psicóloga nesse canal, eu tô falando coisas que eu estudo, mas eu posso ter entendido... Sempre tem a possibilidade de eu errar alguma coisa, de falar alguma coisa que eu não gostaria de ter dito, ou que em alguns anos eu não vou concordar mais tanto, tá? Eu vi um comentário uma vez que uma pessoa fez, falando que, ai, como psicóloga, não sei o que. Primeiro que eu não sou psicóloga, eu não falo nesse canal como psicóloga. O nome desse quadro é Conselhos de Irmã Mais Velha. Eu não tô falando como psicóloga. E, enfim, quando eu virar psicóloga, eu vou precisar, talvez, não falar mais tanto sobre as minhas experiências pessoais. Enfim, eu vou ver quando isso acontecer, mas por enquanto ainda tá longe. Eu ainda sou estagiária. Eu ainda estou no penúltimo semestre. Então vamos com calma, tá? Não interpretem tudo que eu falo como verdade absoluta. Eu não sou psicóloga e eu não falo com vocês como psicóloga. Eu falo como irmã mais velha / estudante de psicologia. Porque sim, eu estudo, sim, muitas coisas que eu falo pra vocês têm embasamento científico, mas não é tudo.
tem coisas que eu falo porque é o que eu acredito com base nas minhas próprias experiências. Hoje, por exemplo, eu trouxe pra vocês uma técnica científica, né, uma técnica da TCC, mas uma técnica, tipo assim, extra que eu incorporei de outra e coisas que eu mesma penso, e, enfim. É isso, se você gosta de vídeos assim, curte, se você não gosta, problema seu. Beijão e até o próximo vídeo. Bye!